Bom, meu nome é Marcos Vilar, eu nasci em Campina Grande, mas moro em João Pessoa já desde 1976. E em Campina Grande eu nunca imaginei que fosse trabalhar com cinema. Gostava de praticar esportes, né? Jogava handebol. Vim morar em João Pessoa em 76 e, e aqui eu me envolvi com o pessoal de handebol, tal, da universidade também, da seleção paraibana de handebol, quando eu treinava. E aí eu terminei fazendo o curso de educação física. Até aí o cinema não tinha entrado na minha vida ainda. Mas quando foi em 79, eu já dentro da universidade, no segundo período de educação física, eu começo a conhecer lá dentro da universidade pessoas ligadas a cinema. Eu fiquei sabendo que tinha sido criado um núcleo de cinema da universidade, o NUDOC, né? Núcleo de Documentação Cinematográfica. E a partir daí eu me envolvi e fui conhecendo essas pessoas. E também era muito ligado com o pessoal de letras, né? Literatura, tal, pessoal muito ligado à literatura, e eu me envolvi muito com esse pessoal. É importante que eu fale um pouco do histórico do cinema paraibano, porque o cinema paraibano tem uma tradição muito grande com documentário, né? No final dos anos 60, por conta da ditadura, muitos cineastas daqui foram para outros estados. Então ficou um vácuo, né, nessa produção paraibana, né? Ficaram algumas pessoas em Campina Grande, como um Belém do Brasil, Romero Azevedo, Rômulo Azevedo, Machado Bittencourt, né? Ficaram ainda produzindo por aqui. Na João Pessoa, especificamente, ficou muito pouco essa produção. Aí quando foi em 79, que foi criado dentro da Jornada de Cinema da Bahia, para você ver como são as coisas, né? A Jornada de Cinema da Bahia, que acontecia anualmente em Salvador, aquele ano, em 79, foi na Paraíba. E por conta dessa jornada ter sido aqui, foi criado dentro da jornada o Núcleo de Cinema e o convênio com a França, né? Que é o convênio com o governo francês. E aí começou a se formar essa nova geração, a gente indo para a França fazer curso de cinema lá. Existia uma certa crítica, porque diziam que o cinema paraibano já filmava em 35mm, em 16, e esse convênio inicialmente era em Super 8. Mas de qualquer maneira foi um exercício muito importante para a gente, e que a ideia era que depois desse curso ele chegasse até o 35mm, mas ele chegou só ao 16mm lá na França. Eu fui em 85 com a professora Elisa Cabral fazer o curso em Super 8, e depois eu fui em 86, eu, Torquato, Joel e Bertrand Lira, nós fizemos o curso em 16mm lá. Só que aí esse convênio acabou, né, por motivos deles, não tiveram mais interesse de renovar esse convênio, e esse convênio parou. Mas uma geração de uns 10 realizadores ficaram e foram muito importantes para dar continuidade à produção do cinema paraibano, né, por conta dessa criação do NUDOC e desse convênio. E aí eu comecei, aí a partir daí, como o tema dessa entrevista mais é a história do cinema paraibano, o cinema de Marcos Vilar e a literatura, né, porque todos os filmes de curta-metragens de ficção que eu fiz são adaptações literárias. Então eu adaptei, a minha primeira experiência eu fiz com 1991, eu fiz uma experiência que não foi muito, não surtiu muito efeito, não teve uma repercussão muito grande, uma produção muito pequena, amadora. W.J. Solha e a Leonora Montenegro fazendo o papel, era Casa Tomada, baseado no conto do Júlio Cortázar, né, que eu consegui inclusive a autorização da viúva dele para fazer uma produção, enfim, fizemos esse filme, foi uma primeira experiência de adaptação, né, de um conto literário, que é muito complicado, porque a gente pensa que é mais simples, que a história está lá, mas tem várias coisas que envolvem isso. Primeiro não existe uma regra, né? Tem gente que você pode pegar quando eu fiz uma primeira experiência, eu dei essa adaptação para um professor amigo meu, grande mestre, professor Pedro Santos, falecido já, que me disse que eu não tinha criado muita coisa, eu tinha simplesmente pegado o que tinha no conto e feito a adaptação, e feito a história ipsis litteris como estava no conto, né? Ipsis literis. E aquilo ali ficou, guardei aquele meu projeto. E depois eu vi uma entrevista mais na frente com o Frederico Fellini, né, cineasta italiano, dizendo que quando ele vai adaptar um livro, ele lê a primeira vez e guarda. Ele guarda e depois ele vai criando o que ele leu. E eu, mais na frente, eu acompanhando a trajetória de Luiz Fernando Carvalho, que fez Lavoura Arcaica, Luiz Fernando Carvalho não tinha roteiro, o roteiro era no livro. Então, assim, não existe uma regra para isso, entendeu? E depende muito do acordo que você vai fazer com o autor do conto, do romance, né? Então, assim, eu fiz o Casa Tomada. Agora, em 97, eu adaptei um folheto, né, de quadrinhos, histórias, não de cordel, mas contadores de histórias, que foi catalogado pelo NUPO, Núcleo de Pesquisa Popular aqui da universidade. E eu peguei esse conto chamado A Árvore da Miséria. E quando eu li, eu fiquei fascinado. Então, eu adaptei, fiz uma adaptação, chamei Torquato Joel e W.J. Solha para me ajudarem nesse roteiro, como uma consultoria. E aí fiz esse filme em 35mm, foi filmado em 35mm, A Árvore da Miséria, filmei em Cabedelo, a história da Dona Miséria, onde ela mora numa casa, um lugar, né?
E essa casa é cheia de árvore, de fruta, uma casa velha, abandonada. E tem frutas nessa casa, mas ela não come a fruta, nem quer que ninguém coma. Os meninos querem comer aquela fruta e ela fica lá e impedindo os meninos comerem. Ela é miserável, na verdade, né? Avarenta. E aí, um belo dia, chega a morte para buscá-la. E a morte, no primeiro chega o mendigo, né? O mendigo chega, pede uma esmola na casa dela e desmaia. Só quando ele acorda, o mendigo fala: olha, eu sou um enviado de Deus, eu vim aqui na terra para fazer uma boa ação, para quem me fizesse uma boa ação. Você está me dando um prato de comida, então faça um pedido que será concedido. E aí ela pede, então eu queria que todo menino que subisse naquela árvore ali, os meninos da periferia, ficasse preso. Porque todo dia os meninos ficavam lá querendo subir para comer a fruta, né? E ela não deixava. E um belo dia, aí no outro dia, na verdade, no outro dia, quando ela fez esse pedido, os meninos aparecem tudo pendurado na árvore, né? Então assim, ela conseguiu que o pedido fosse realizado. Só que um belo dia chega a morte chega para pegar a Dona Miséria, né? E resumindo a história, quando a morte chega, ela lembra do pedido e pede para a morte buscar um... O último pedido dela era que a morte fosse buscar uma fruta que tem no alto daquela árvore ali. E aí a morte fica presa na árvore e não morre mais ninguém, né? Então assim, essa história aí foi uma experiência que eu tive muito bacana, eu gostei muito, foi feito em 97, ali em Cabedelo. E, enfim, aí logo em seguida eu fiz a adaptação da Canga, que é um livro de W.J. Soilha, que adaptou comigo, porque tem uma história grande, que é a história bem maior, acontece muita coisa, só que ele pegou só o núcleo da história, que é a família, o pai com os filhos, o pai coloca os filhos na canga de boi para arar a terra, ou seja, é uma situação completamente absurda, né, de o pai colocar os filhos para levar uma canga que quem levaria seriam os animais, né, ele com o chicote na mão mandando os filhos trabalhar. Chega, Zé Mais Cipriano, anda! Anda! Maior! Zefa não pode fazer isso com esse menino no bucho, pai! De chão tá esturricado. Vamos parar com isso, pai. Vamos embora daqui. Tá vendo que não adianta? Daqui a pouco nem preá tem mais por aqui. Só cascalho e chique-chique. Acaba sem fé. Eu já não lhe disse que hoje ainda vai chover. Eu passei esse filme em Gramado e foi interessante porque uma mulher me perguntou lá, uma jornalista, perguntou assim: como é que você se sente passando um filme com temática nordestina aqui no sul do país? Aí eu falei: ó, primeiro eu não acho que a canga tem uma temática nordestina. Eu acho que a canga fala de um tema universal, fala do poder, do autoritarismo, né? E isso qualquer lugar do mundo tem. Agora eu filmei na Paraíba, eu morava lá, naquele momento estava seco, essa história se passa em São Paulo naquele momento estava seco, eu poderia ter filmado em São Paulo, né? A canga. Esse filme foi o filme que teve uma repercussão maior minha, eu acho. Em termos de prêmios, eu participei de festivais fora com ele. Com a Árvore da Miséria eu fui para Oberhausen, um festival na Alemanha. E com a canga, enfim, a canga ganhou 23 prêmios, circulou muito por aí. E mais uma vez, paralelo a isso, paralelo a essas adaptações, eu fiz 2 documentários longa-metragem, um sobre Jacques do Pandeiro e um sobre Ariano Suassuna, que não deixa de estar ligado à literatura, ao Ariano.
Mas eu queria falar mais dessas adaptações. E logo em seguida veio o Meio do Mundo. O Meio do Mundo foi em 2005, que é uma adaptação de um escritor sergipano maravilhoso, que faleceu também há 3 anos, chamado Antônio Carlos Viana. Eu conheci esse conto através de um professor da universidade, André Tiac, que me disse, olha, isso aqui dá um filme. Quando eu li, eu fiquei apaixonado pela história, né? Que é um ritual de passagem de um adolescente. Então, o pai leva o filho para ter uma primeira experiência sexual. E aquilo me chamou a atenção, e um tema delicado, né? Porque era um tema meio tenso, né? E eu tentei tratar de uma maneira mais poética, que não fosse tão forte assim. Tá longe, pai? Logo ali. Logo ali. É um filme chamado O Meio do Mundo. E Antônio Carlos Viana é um cara que eu conheci o autor desse conto, e ele é uma figura maravilhosa. Ele veio para cá, a gente ficou muito amigo. Eu contei uma história minha que aconteceu comigo, da minha primeira experiência, e ele adaptou. E ele fez um conto da minha história.
Então o Antônio Carlos Viana foi um cara que eu tive uma relação, tanto é que agora eu estou tentando fechar a trilogia. Eu fiz O Meu do Mundo e em 2013 eu fiz O Terceiro Velho. O Terceiro Velho, que é um conto chamado O Terceiro Velho da Noite, que é também de Antônio Carlos Viana, que é a noite de uma prostituta. Essa. É essa, olha. É ela. Vamos dar um cartão de crédito. Escreva não. E aí, gostosa? Isso aí? Bora! Bora. Caso aí ela vai entrar e a gente vai sair, né? Pra não haver distorção de pensamento. Cheio. Eita, quase pega essa. Quase pega tudo. E aí? E esse filme foi também um tema delicado, porque eu tinha que filmar situações inusitadas, né? A noite de uma mulher na praia, ela encontra com 2 homens, sai com os 2 homens, depois os 2 bota ela no lugar que pegou e o outro terceiro velho vem lá e pega. Mas já tá indo. Vamos, passe. Caminho. Bora. E que presepada é essa? Vista. Investir? Vá, faça o que eu estou mandando. Se vista. Vá. Ali. Entra no caixão. Isso foi uma história que aconteceu, me parece que o Viana me contou, disse que ele ouviu uma entrevista de uma prostituta num programa de televisão e ele escreveu o conto em cima disso. E eu adaptei. E agora, recentemente, né, mais recentemente, eu tenho um conto que não foi filmado ainda, chamado Roteiro da Solidão, que é uma adaptação também de Antônio Carlos Viana, que eu fiz com Vinícius Rodrigues e Aécio Amaral, uma adaptação também, né, uma adaptação também. Então, ou seja, essa minha relação com literatura é muito forte, então me chama muita atenção. Quando eu leio alguma história, eu já fico tentando imaginar situações, e aí dependendo de como a história me pega, penetra, né, na minha imaginação, e aí eu tento adaptar. E tem uma relação muito boa com os autores também. Eu adaptei também um filme chamado Negócio de Menino com Menina. Foi uma experiência também interessante, um curta de 12 minutos, uma experiência mais de criança, né? Um filme mais infantil, para adolescente infantil, né? Infanto-juvenil. Agora, eu tenho também pronto já, que você vê, essa relação com literatura, que é do Rinaldo de Fernandes. Ele é um escritor maranhense que mora na Paraíba há muito tempo, professor da Universidade aqui da Paraíba, chamado Rita no Pomar, que também já está adaptado, é um longa-metragem de ficção, né, de uma mulher escritora, que mora em São Paulo, e lá ela se envolve nas histórias familiares, histórias pessoais, e termina vindo morar aqui no litoral sul da Paraíba. E aqui ela conhece também outras pessoas, enfim. Não posso contar muita história, porque a história exatamente tem um mistério em cima dela, mas é uma adaptação que já está pronta, né? E as adaptações, todos, como eu falei antes, as adaptações em termos de ficção, todos foram adaptações literárias. Aí teve os documentários que eu fui fazendo em paralelo, né? Com essa minha relação com literatura e
eu trabalhando na universidade já, isso em 1992, eu fui chamado, fui apóstolo então para reitor da Universidade Nero Aldo Pontes, que teve uma aula espetáculo de Ariano Suassuna, escritor paraibano. Quando eu cheguei lá que eu liguei a câmera, uma câmera VHS, quando eu liguei que eu vi Ariano Suassuna falando naquele enquadramento lá que eu fiz, eu fiquei enlouquecido com a figura, cara, como ele era maravilhoso, como ele era engraçado. Naquela mesma hora, assim, eu já comecei a pensar, esse cara, poder fazer um documentário sobre Ariano Suassuna, eu não conhecia nenhum. 3 meses depois eu consegui equipamento, eu consegui 3 consultorias maravilhosas, Idelete Musarte, uma francesa que traduziu os livros de Ariano para o francês, Braulio Tavares e Carlos Newton Júnior, que eram pessoas que tinham um conhecimento profundo de Ariano, sobre Ariano. E aí a gente fez um questionáriozinho de perguntas para falar de determinados assuntos, me alertaram para quando eu falasse do pai dele, tomasse cuidado, porque era um tema muito delicado para ele. O pai dele foi assassinado em 1930, e foi dito e feito, né? Porque quando ele perguntou aí, fomos para a casa dele e gravamos. Só que aí, 2 anos depois, ele veio dar uma oficina, teve um circo aqui na Paraíba, de João Pessoa, teve um encontro de palhaços, e Ariano veio dar uma palestra aqui sobre palhaço, sobre a arte, né? Sobre a dramaticidade e tal, sobre o riso. E aí eu gravei essa aula, e saí gravando coisas, fui gravando material. Depois de um tempo, Torquato Joel saiu do projeto, que ele se envolveu em outras coisas, ficou eu e Duval na produção, eu dirigindo, e a gente conseguiu, foi pegando fragmentos da vida de Ariano Suassuna, né? Momentos dele na vida dele pessoal, enfim, e pegamos um painel assim grande da vida de Ariano, e só em 2017, quando Ariano completou 80 anos, né, que teve grandes homenagens para ele, eu consegui finalizar e teve uma exibição e foi bem interessante, porque ele estava presente nessa exibição que houve em Recife, depois no Cineporte aqui, mas é um trabalho que eu tenho muito carinho, porque Ariano Suassuna é um cara que está sempre na minha memória e um cara que disse muita coisa para a gente, né, que ele cativou muito os nossos ouvidos, né, ouvindo as histórias de Ariano Suassuna. Então esse universo, assim, os 2 longos documentários que eu fiz, e eu tenho um longa, como eu falei anteriormente, que é Rita no Pomar, mas eu tenho uma experiência bem maior em curtas-metragens. A minha fala será o filme, entendeu? E o filme está vindo aí, todo mundo assiste o filme. Espero que vocês gostem. Muito obrigado e até a próxima. Ok. Beleza. Beleza?